Larissa olhou para as 3 amigas sentadas à sua frente no café. Fernanda, Júlia e Camila tinham aquela expressão séria que ela conhecia bem demais. Era a mesma cara que faziam quando estavam prestes a se meter na vida dela. O sol da tarde entrava pelas grandes janelas de vidro, mas Larissa sentiu um frio percorrer sua espinha. Você precisa ter certeza, Lari, disse Fernanda, mexendo distraída na xícara de cappuccino. Seus olhos castanhos estavam fixos nos dela com uma intensidade preocupante. 5 anos de relacionamento não é pouca coisa. Você não pode simplesmente ignorar os sinais. Que sinais? Larissa suspirou, sentindo o peso familiar da dúvida apertar seu peito. Ela tinha passado as últimas 3 semanas revivendo cada interação com Rafael, cada palavra, cada gesto, procurando por pistas que confirmassem ou negassem suas suspeitas crescentes. Ele chega tarde do trabalho. Isso não significa nada. Mas até ela mesma não soava convincente. A verdade era que Rafael tinha mudado, e ela sabia disso. Não era só o horário, era a forma como ele olhava para o celular, com aquele pequeno sorriso que ela não conseguia decifrar. Era como ele inventava desculpas elaboradas demais para coisas simples. Era a distância emocional que ela sentia crescer entre eles, como um abismo silencioso. 2, 3 vezes na semana, Júlia arqueou a sobrancelha perfeitamente desenhada. Ela sempre tinha sido a mais direta do grupo, aquela que não tinha medo de dizer as verdades duras. E sempre com desculpas vagas. Reunião que se estendeu, trânsito, cliente chato. Lari, ele nunca tem detalhes, você já percebeu isso? Quando você pergunta especificamente sobre o trabalho, ele muda de assunto, sem falar que ele anda com o celular grudado na mão, completou Camila, inclinando-se sobre a mesa. Seu perfume caro invadiu o espaço entre elas. Até no banheiro ele leva aquela droga do telefone. Isso não é normal, Lari. Homem que não tem nada a esconder não age assim. Larissa mordeu o lábio inferior, um hábito nervoso desde a infância. Ela queria defender Rafael, queria acreditar que havia uma explicação perfeitamente inocente para tudo. Mas cada argumento das amigas ecoava pensamentos que ela mesma tinha tido nas noites em claro, deitada ao lado dele, ouvindo sua respiração tranquila, enquanto a dela estava presa na garganta pela ansiedade. Larissa sabia que as amigas tinham razão em parte. Rafael, seu namorado de 5 anos, o homem com quem ela tinha planejado construir uma vida, realmente tinha mudado nos últimos meses. Mais distante, mais secreto, menos presente. Ele não a beijava mais com aquela intensidade de antes, não planejava mais os fins de semana românticos, que costumavam ser a marca registrada do relacionamento deles. Quando ela tentava iniciar a conversa sobre o futuro, sobre casamento, sobre filhos, ele desviava o olhar e mudava de assunto com uma habilidade impressionante. Mas infidelidade? Aquilo parecia drástico demais, absurdo demais, para ser verdade. Rafael não era assim, ou pelo menos, o Rafael que ela conhecia não era assim. Eu confio nele, ela disse, mas sua própria voz soou fraca e incerta, como se estivesse tentando se convencer mais do que as amigas. Então não custa nada fazer um teste simples. Fernanda se inclinou para frente, com aquele brilho nos olhos que sempre indicava que ela tinha um plano. Era o mesmo brilho que tinha levado o grupo a situações absurdas antes, mas nunca algo tão sério quanto isso. Só para você ficar tranquila, para poder dormir à noite, sem essa dúvida corroendo você por dentro. Que tipo de teste? Larissa perguntou, embora uma parte dela já soubesse que não ia gostar da resposta. Seu estômago se revirou antecipadamente. Simples, a Camila vai dar em cima dele. Nada muito explícito, só testar as águas. Ver como ele reage, se ele morde a isca, ou se mantém a postura de namorado fiel. Vocês estão loucas? Larissa quase derrubou sua xícara, atraindo olhares curiosos das mesas vizinhas. Ela baixou a voz, mas a indignação permanecia. Isso é ridículo! Isso é manipulação! Isso é uma forma infalível de descobrir a verdade, insistiu Júlia, colocando a mão sobre a de Larissa, em um gesto que pretendia ser reconfortante, mas que só aumentava seu desconforto. A Camila é linda, simpática, inteligente. Se ele não morder a isca dela, você pode ter certeza absoluta de que ele é fiel. Você nunca mais vai precisar duvidar dele. Camila assentiu com confiança,
jogando seus cabelos loiros sobre o ombro. Ela era realmente deslumbrante, do tipo que virava cabeças onde quer que fosse. Se Rafael fosse capaz de trair, Camila seria exatamente o tipo de tentação que o faria cair. Eu faço isso com jeitinho, Lari, e prometo que não vai passar de uma conversa. Se ele demonstrar o mínimo interesse, você saberá. Senão sua consciência fica limpa e você pode mandar a gente calar a boca de vez, sem mais paranoia, sem mais noites acordadas se perguntando. Larissa olhou para as 3 amigas. Parte dela achava aquilo uma invasão terrível de privacidade, uma quebra de confiança injustificável. Se Rafael descobrisse, seria o fim do relacionamento, independentemente do resultado do teste. Era jogar roleta russa com algo precioso demais para arriscar, mas outra parte, aquela parte pequena e insegura, que vinha crescendo nos últimos meses como um tumor maligno, queria desesperadamente ter certeza. Queria poder olhar para Rafael sem se perguntar onde ele realmente estava quando dizia estar trabalhando até tarde. Queria poder pegar o celular dele sem sentir que estava invadindo um território proibido. Queria voltar a dormir tranquila. Tudo bem, ela disse finalmente, mal acreditando nas palavras saindo de sua boca. Ela se sentia como se estivesse assistindo outra pessoa tomar essa decisão. Uma versão dela mesma que não reconhecia. Mas nada óbvio, nada que vá longe demais. Vocês prometem? Confia em mim, Camila sorriu, e era um sorriso que deveria tranquilizar, mas que só fazia Larissa sentir mais náusea. Vai ser super natural. Ele nem vai perceber que foi algo planejado. Mas enquanto saía do café naquela tarde, Larissa já sentia que tinha cruzado uma linha da qual não havia volta. Tinha colocado em movimento algo que não podia mais controlar, e alguma parte profunda dela sussurrava que isso não ia acabar bem. A oportunidade surgiu na sexta-feira seguinte. Rafael tinha mencionado casualmente, durante o café da manhã, que iria ao novo bar que havia aberto no bairro depois do trabalho, encontrar uns colegas para relaxar, depois de uma semana pesada. Larissa disse que tinha um jantar marcado com as meninas, e fingiu desinteresse, mas por dentro estava se despedaçando. Na verdade, seu estômago estava tão embrulhado de ansiedade, que ela mal conseguiu comer naquele dia. Ela tinha ensaiado sua reação dezenas de vezes no espelho. Expressão casual, tom desinteressado, um beijo rápido de despedida, como se fosse só mais uma noite comum. Mas quando Rafael saiu pela porta, ela se sentou no sofá e ficou imóvel por 15 minutos, questionando cada escolha que a tinha levado até aquele momento. O plano era simples. Camila iria ao mesmo bar, por acaso, e puxaria a conversa com Rafael. Larissa, Fernanda e Júlia ficariam em um restaurante a 2 quadras dali, esperando atualizações pelo celular. Era quase como uma operação de espionagem. E isso fazia Larissa sentir simultaneamente como uma agente secreta e como a pior namorada do mundo. Ele acabou de chegar. A mensagem de Camila apareceu no grupo às 19h47. Está sozinho no balcão bebendo cerveja. Parece relaxado. Hora do show. Larissa sentiu as mãos suarem. O prato de salada à sua frente estava intocado. Aquilo estava errado. Ela sabia. Era manipulador. Era desleal. Era tudo que ela sempre disse que nunca faria em um relacionamento. Mas já era tarde demais para voltar atrás. A engrenagem estava em movimento. 15 minutos se passaram. Então 20, 30, nenhuma mensagem de Camila. O silêncio no grupo do WhatsApp. Irá ensurdecedor, porque ela não responde. Larissa estava roendo as unhas, um hábito que tinha abandonado há anos, mas que voltou com força total naquele momento. O esmalte vermelho estava lascando sob seus dentes nervosos. Alguma coisa está errada. Eu sinto que alguma coisa está muito errada. Deve estar tudo bem. Fernanda tentou tranquilizá-la, mas sua voz tinha uma nota de incerteza que não inspirava confiança. Ela também olhava para o celular a cada 30 segundos. Talvez ela esteja só observando primeiro, esperando o momento certo. Ou talvez ela esteja flertando com ele e não quer nos atualizar porque está dando certo. Júlia murmurou e imediatamente se arrependeu quando viu a expressão de Larissa. Desculpa, eu não quis dizer. Mais 15 minutos. Larissa sentia que ia enlouquecer. Cada segundo parecia durar 1 hora. Ela imaginava cenários cada vez piores. Rafael e Camila rindo juntos, trocando números, combinando o encontro,
beijando-se no estacionamento escuro. Cada imagem era uma facada no coração. Então, o telefone de Larissa vibrou. Mas não era do grupo, era uma mensagem de Rafael. Amor, vou demorar um pouco mais. Apareceu uma situação, aqui, te amo. O coração de Larissa despencou como se tivesse sido empurrado de um penhasco. Uma situaca, que tipo de situação? Que tipo de situação fazia um homem demorar mais? Em um bar numa sexta-noite, quando uma mulher linda estava conversando com ele. Meninas, ele acabou de me mandar uma mensagem dizendo que vai demorar. Ela mostrou o celular para as amigas, com mãos tremendo, visivelmente. Isso é mau sinal, não é? Isso significa que ele está interessado nela, que ele quer passar mais tempo com ela. Calma, Lari. Júlia tentou parecer otimista, mas nenhuma delas parecia realmente acreditar nisso. Pode ser qualquer coisa, pode ser realmente algo do trabalho. Numa sexta-noite, em um bar, a voz de Larissa estava subindo, e ela teve que se forçar a baixar o tom, para não chamar a atenção dos outros clientes do restaurante. Vocês realmente acham que eu sou idiota? Mas nenhuma delas parecia convencida de suas próprias palavras de consolo. Quando já ia completar 1 hora desde a última mensagem de Camila, ela finalmente apareceu na porta do restaurante. Seu rosto estava vermelho, como se tivesse corrido as 2 quadras, e ela parecia visivelmente perturbada. Havia algo em seus olhos que Larissa nunca tinha visto antes. Uma mistura de horror, culpa e algo mais que ela não conseguia identificar. E então, Larissa se levantou tão rápido que quase derrubou a cadeira. Que aconteceu? Camila engoliu em seco e olhou para as 3 amigas. Podemos conversar em particular? Não. Larissa sentiu o chão sumir sob seus pés. Me conta agora. Ele caiu no teste? Lari, isso é mais complicado do que... Ele flertou com você? Tentou te beijar? Me diz logo. Não, Camila falou rápido demais, alto demais. Não, ele não fez nada disso. Ele foi perfeito. Na verdade, o alívio inundou Larissa como uma onda. Então por que você tá com essa cara? Camila trocou um olhar desesperado com Fernanda e Júlia antes de continuar. Porque eu descobri algo, Lari. Algo que ele estava escondendo. O mundo de Larissa começou a girar novamente. Ele está planejando te pedir em casamento. Camila soltou as palavras de uma vez, como se arrancasse um band-aid. Silêncio absoluto na mesa. O quê? Larissa piscou, confusa, certa de ter ouvido errado. Eu cheguei lá, comecei a conversar com ele, super descontraída. Camila explicou rapidamente. Ele foi educado, simpático, mas completamente fechado. Quando tentei puxar um papo mais próximo, ele mencionou a namorada dele, você, umas 5 vezes em 10 minutos. Até meio constrangedor. Mas então, como você... Deixa eu terminar, Camila interrompeu. Quando eu estava prestes a desistir e ir embora, chegou um cara mais velho, o joalheiro. Larissa sentiu seu coração acelerar. Eles não me viram porque eu estava em outra parte do bar, mas eu escutei tudo, Lari. O cara trouxe o anel, um anel lindo, de diamante, que o Rafael encomendou há 3 meses. Eles estavam acertando os últimos detalhes. As lágrimas começaram a cair pelo rosto de Larissa antes que ela pudesse processá-las. Ele disse para o joalheiro que queria que fosse perfeito. Camila continuou, sua própria voz embargada, que você merecia o melhor pedido de casamento do mundo, que tinha passado os últimos meses planejando cada detalhe, economizando cada centavo, e mantendo tudo em segredo porque queria ver sua reação genuína. Meu Deus! Larissa cobriu o rosto com as mãos. O que eu fiz? O que nós fizemos? As reuniões que se estendiam eram ele visitando lugares para o pedido. Fernanda juntou as peças. Horrorizada, o celular grudado na mão, era ele, pesquisando ideias, conversando com o joalheiro, os fornecedores, e a gente mandou a Camila dar em cima dele. Júlia completou, pálida, testando a fidelidade de um cara que estava literalmente planejando passar o resto da vida com ela. Larissa não conseguia parar de chorar. A culpa, a vergonha, o alívio, a felicidade, tudo se misturava em uma tempestade emocional devastadora. Tem mais, Camila disse suavemente. Eu escutei quando ele deve fazer o pedido. Quando? Larissa perguntou entre soluços. Sábado que vem, no aniversário de 5 anos de vocês. Larissa,
Passou a semana seguinte em agonia. Cada vez que Rafael a abraçava, beijava, sorria para ela, a culpa consumia por dentro como um ácido corrosivo. Como ela pôde duvidar dele? Como pôde conspirar com as amigas, para a testa Lou, como se ele fosse algum tipo de objeto? Não uma pessoa que ela amava mais do que tudo no mundo? A ironia era dolorosa demais para suportar. Enquanto ela estava tramando formas de testar sua fidelidade, ele estava planejando a demonstração máxima de compromisso. Enquanto ela duvidava do amor dele, ele estava gastando cada centavo economizado para comprar um símbolo desse amor. Era como descobrir que você estava cavando a sepultura do relacionamento, exatamente quando ele estava tentando construir uma fortaleza. Pior ainda, ela tinha que fingir que não sabia de nada. Tinha que agir surpresa quando ele fizesse o pedido, sabendo que tinha traído sua confiança da pior maneira possível. Tinha que olhar nos olhos dele e mentir to do's, os, dash. Toda vez que ele perguntava se estava tudo bem, e ela dizia que sim. Você tá bem? Rafael perguntou na quarta-feira à noite, acariciando seu rosto com aquela ternura que a fazia querer chorar enquanto assistiam TV no sofá. Seus dedos traçavam linhas suaves em sua bochecha. Um gesto tão familiar e ao mesmo tempo tão doloroso agora. Você tem estado estranha essa semana. Distante, aconteceu alguma coisa? Estou ótima. Ela mentiu, forçando um sorriso que esperava parecer convincente. Por dentro, estava gritando, querendo confessar tudo, implorar perdão, fazer qualquer coisa para aliviar o peso esmagador da culpa. Só um pouco cansada do trabalho. Aquele projeto grande, você sabe. Ele a puxou para mais perto, beijando seu topo da cabeça com tanta carinho, que foi quase insuportável. Mais alguns dias e você vai poder relaxar no fim de semana. Eu tenho uma surpresa para você. Acho que você vai gostar muito. Cada palavra era uma facada no coração dela. Uma surpresa. O pedido de casamento. O momento que ela deveria estar antecipando com alegria pura, mas que agora estava tingido com a mácula do que tinha feito. Na quinta-feira, Fernanda ligou, desesperada. Sua voz estava trêmula, carregada de uma culpa que espelhava de Larissa. Lari, precisamos conversar. Urgente. Sobre o quê? Larissa sabia, mas perguntou mesmo assim. A Camila tá se sentindo péssima. Ela não tá dormindo, não está comendo. Ela acha que arruinou tudo. Está dizendo que talvez a gente devesse contar pro Rafael, pedir desculpas antes do pedido. Ela acha que ele merece saber a verdade antes de fazer uma decisão tão importante. Contar? O pânico tomou conta de Larissa como uma onda gelada. Sua respiração ficou presa na garganta. Você está louca? Isso vai destruir tudo. Isso vai acabar com a gente. Mas ele merece saber a verdade, Fernanda argumentou. E havia lágrimas em sua voz agora. Ele merece começar esse noivado sem segredos entre vocês. Não é justo com ele, Lari. O homem tá lá, planejando o dia mais importante da vida dele, e a gente fez aquilo com ele. Não. Larissa foi firme, mais firme do que se sentia. Eu vou levar isso para o túmulo. Ele nunca pode saber. Nunca. Vocês me ouviram? Isso fica entre nós quatro para sempre. Lari. Eu disse não, Fernanda. Ela estava quase gritando agora. Vocês já fizeram estrago suficiente. Não vão fazer mais. Eu vou casar com ele, ele nunca vai saber. E a gente vai viver feliz. É assim que vai ser. Mas o universo aparentemente tinha outros planos. E o destino tem um senso de humor cruel. Na sexta-feira à noite, véspera do aniversário de namoro, o telefone de Rafael tocou durante o jantar. Eles estavam comendo a lasanha que Larissa tinha feito, tentando ter uma noite normal e romântica, embora nada se sentisse normal para ela. Ele olhou para a tela e franziu a testa, uma ruga de confusão aparecendo entre suas sobrancelhas. Desculpa, amor, preciso atender. É do trabalho. Mas havia algo em sua voz que soava estranho, tenso. Ele saiu da sala e Larissa continuou comendo mecanicamente, tentando controlar os nervos, pensando no dia seguinte. O pedido, o anel, a mentira que ela teria que manter para sempre. Mas então, ela ouviu a voz dele mudando de tom na sala ao lado, ficando mais alta, mais agitada. Como assim você me viu no bar? Eu não estava em nenhum bar na sexta passada. Espera, quem te contou isso, Marcos? Que Marcos?
O sangue de Larissa congelou. Cada músculo do seu corpo ficou tenso. Não, 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 não. Isso não podia estar acontecendo. Um colega viu eu com uma mulher. A voz de Rafael estava ficando mais alta, misturando confusão com frustração crescente. Que mulher, cara? Eu estava com o senhor Antônio, o joalheiro, sobre droga, droga. Larissa levantou, as pernas bambas como se fossem de gelatina, e foi até onde Rafael estava, o telefone ainda no ouvido, o rosto vermelho, não de raiva, mas de um desespero puro e confuso. Não, não foi nada disso. Era Sabra. Olha, eu não posso explicar agora. Você não entende, cara. Confia em mim, por favor. Só não espalha mais essa merda, tá? Eu não estava com nenhuma mulher desse jeito. Ele desligou e olhou para Larissa com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Uma mistura de frustração, tristeza e algo que parecia quase como traição. Um colega do escritório me viu no bar semana passada e espalhou para todo mundo que eu estava com outra mulher. As pessoas estão falando, Lara, estão dizendo que eu estou te traindo. Isso é ridículo, completamente absurdo. Eu estava apenas... Ele parou, percebendo que ia estragar a surpresa. Suas mãos estavam tremendo, e ela podia ver a luta interna acontecendo em seus olhos, o desejo de se explicar completamente, contra a vontade de manter o segredo do pedido. E foi nesse momento, vendo o desespero nos olhos dele, a frustração de não poder se defender completamente, sem arruinar meses de planejamento cuidadoso, vendo-o sendo acusado injustamente de algo que ele nunca faria, que Larissa quebrou. Era Camila. Ela sussurrou, e as palavras saíram como vidro quebrado de sua garganta. O quê? Rafael parou, confuso, como se ela tivesse falado em outro idioma. A mulher que viram você no bar era a Camila. Minha amiga Camila. Rafael ficou completamente imóvel, e Larissa podia ver seu cérebro tentando processar as palavras, tentando fazer sentido do que ela estava dizendo. Por que a Camila estaria no bar onde eu estava? Por que ela... Vocês se conhecem. Ela sabe quem eu sou. E então, a compreensão começou a aparecer em seus olhos, lenta e dolorosa como uma aurora fria. E então, Larissa contou tudo. As palavras saíram em um jorro desesperado, as suspeitas das amigas, suas próprias inseguranças, o plano ridículo do teste, Camila flertando com ele, a descoberta do anel, tudo. O rosto de Rafael passou por uma série de emoções: confusão, incredulidade, mágoa, raiva. Você mandou sua amiga me testar? Sua voz estava perigosamente baixa. Você achou que eu estava te traindo? Eu sinto muito. 5 anos, Larissa. Ela explodiu. 5 anos juntos. E você não confiou em mim o suficiente para simplesmente me perguntar o que estava acontecendo? Eu sei que foi horrível, mas você conspirou com suas amigas para me seduzir, para me testar, como se eu fosse algum tipo de experimento. Não foi assim. As lágrimas corriam livremente agora. Eu estava com medo, confusa. As meninas me convenceram, as meninas te convenceram. Rafael riu, mas era um som amargo, sem humor. Você é uma mulher adulta, Larissa. Você tomou essa decisão. Você escolheu não confiar em mim. Por favor, me perdoa. Eu cometi um erro terrível, mas eu te amo. Amor sem confiança não é nada, ele disse, pegando as chaves do carro. Eu preciso de um tempo. Rafa, não vá embora. Por favor, vamos conversar. Conversar? Ele se virou para ela, os olhos vermelhos. Eu passei 3 meses planejando o momento perfeito para te pedir em casamento. 3 meses economizando, planejando, sonhando com nosso futuro juntos. E enquanto isso, você estava me testando, duvidando de mim, mandando sua amiga dar em cima de mim. Eu sinto muito. Era tudo que Larissa conseguia dizer repetidamente. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. Mas Rafael já estava na porta. Eu também, ele disse suavemente, e saiu. Os dias seguintes foram os piores da vida de Larissa. Rafael não atendia ligações, não respondia mensagens. Ela foi até o apartamento dele 3 vezes, mas ele não abriu a porta. As amigas tentaram ajudar, mas a culpa era pesada demais para todas. Camila não parava de chorar, dizendo que tinha arruinado o relacionamento da melhor amiga. Fernanda e Júlia também se sentiam horríveis por terem plantado as sementes da dúvida. Foi minha culpa, Larissa disse a elas no domingo.
depois de mais uma tentativa frustrada de falar com Rafael. Vocês só estavam tentando me proteger. Eu que escolhi fazer isso. Eu que escolhi não confiar nele. Uma semana se passou. Então, 2. Larissa estava começando a aceitar que tinha perdido Rafael para sempre, quando M1, quinta-feira à noite, a campainha tocou. Era ele. Parecia cansado, com olheiras profundas. Mas seus olhos não tinham mais aquela raiva do último encontro. Só tristeza. Posso entrar? Larissa sentiu, muda, com medo de que qualquer palavra quebrasse o momento frágil. Eles se sentaram na sala. Um silêncio pesado entre eles. Eu pensei muito nessas 2 semanas. Rafael começou. Sobre nós, sobre confiança, sobre tudo. Larissa esperou, o coração na garganta. O que você fez foi terrível. Ele continuou. Não tem desculpa, não tem justificativa. Você violou minha confiança. Duvidou de mim sem me dar a chance de explicar. Eu sei. Mas, ele levantou a mão pedindo silêncio. Eu também percebi uma coisa. Eu estava tão focado na surpresa perfeita, que não percebi como meu comportamento parecia suspeito. As chegadas tardas, o celular sempre comigo, as desculpas vagas, eu deveria ter sido mais transparente. Não. Larissa balançou a cabeça. Você não deveria ter que explicar cada movimento seu. Eu deveria ter confiado em você. Confiança se constrói nos 2 lados, Rafael disse suavemente. E talvez a gente tenha deixado a nossa enfraquecer sem perceber. Ele se aproximou, pegando a mão dela. Eu não sei se consigo esquecer o que aconteceu. E definitivamente, não sei se consigo perdoar tão cedo. O coração de Larissa afundou. Mas, ele continuou. Eu sei que ainda te amo. E talvez, se a gente trabalhar nisso, se a gente realmente se comprometer a reconstruir a confiança, a gente possa superar isso. Você quer tentar? De novo? As lágrimas voltaram, mas dessa vez, de esperança. Não vai ser fácil, ele avisou. Vai levar tempo, e as coisas não vão voltar a ser como antes, não imediatamente. Eu vou fazer o que for preciso. Larissa prometeu. Terapia de casal, tempo, paciência, o que você quiser. Eu não vou desperdiçar essa segunda chance. Rafael assentiu lentamente. Então, vamos tentar. Eles se abraçaram. E pela primeira vez em semanas, Larissa sentiu que talvez apenas talvez, tudo ficasse bem no final. O pedido de casamento veio 1 ano e 3 meses depois daquela noite terrível. Não foi o pedido elaborado que Rafael tinha planejado originalmente. Foi simples. Em casa, numa manhã de domingo qualquer, enquanto tomavam café da manhã. Case comigo, ele disse sem o anel, sem o grande gesto. Sim, ela respondeu sem hesitar. O anel menos aquele que ele tinha encomendado há tanto tempo veio depois, redimensionado, repolido, mas ainda lindo. A terapia de casal tinha ajudado muito. Eles aprenderam a comunicar melhor, a expressar inseguranças sem acusações, a construir confiança através de transparência e paciência. Larissa tinha se distanciado um pouco das amigas, não por raiva, mas por necessidade de reconstruir sua relação com Rafael em uma base mais sólida. Eventualmente, elas se aproximaram novamente, mas com limites mais claros. Você acha que a gente teria chegado aqui se nada daquilo tivesse acontecido? Larissa perguntou uma noite, deitada ao lado de Rafael. Não sei. Ele admitiu. Talvez a gente tivesse se casado antes, mas com as mesmas falhas de comunicação. Talvez a gente tivesse explodido mais tarde, de forma pior. Então, em algum sentido retorcido, aquela noite horrível foi necessária. Rafael pensou por um momento. Não acho que foi necessária, acho que a gente poderia ter aprendido essas lições de outras formas, mas aconteceu, e nós escolhemos crescer com isso, ao invés de deixar destruir tudo. Ele a beijou suavemente. Esse é o nosso superpodem agora. A gente passou pelo pior e sobreviveu, juntos. E enquanto adormecia naquela noite, Larissa pensou em como um teste de fidelidade tinha quase destruído o relacionamento mais fiel que ela já tinha tido, em como a busca por certeza tinha quase garantido a perda do que ela mais amava. Mas também pensou em como, dos destroços daquela traição de confiança, eles tinham construído algo mais forte, algo real.
algo que não precisava de testes porque era baseado em honestidade, comunicação e trabalho duro. As amigas tinham mandado ela testá-lo. Tinha dado muito errado. Mas no final, de uma forma estranha e dolorosa, também tinha dado muito certo. Porque agora, eles realmente conheciam o valor do que tinham e nunca mais dariam aquilo por garantido.